3, 2, 1. Gravando. Aê, galera! Começando mais um episódio aqui do Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Você que está aí ouvindo a gente através do podcast, está aí no nosso site, novotempo.com/contracultura, está ouvindo a gente através da Rádio Novo Tempo, nas ondas do seu rádio, ou está ouvindo a gente também aí. Deixa eu ver outra opção. Não, são essas mesmo. Na internet. No YouTube. No YouTube. Tem o YouTube também. Você está assistindo a gente lá também no nosso canal Cristãos Cansados. Isaac Rezende que cuida ali do canal tão bondosamente. Então, assim, de qualquer jeito, porque é cansado, né? Cristão cansado, né? Mas os cristãos cansados não é desse cansado de tipo preguiça. É cansado desse mundo de injustiça, Bianca. É isso aí, é um cristão contra a cultura. É. Isso não é? Maiara, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo com você? Tá certo. Tudo certo, nada resolvido? Sempre. Isaac, beleza? Beleza. Pronto para este último episódio, 13º episódio. A gente vai fechar a temporada Atos do Espírito aqui para você. E é claro, você está convidado a abrir a palavra, abrir o livro de Atos. Nós vamos estudar o capítulo 27 e o capítulo 28, Isso. que encerra o livro de Atos. Afinal, a gente veio estudando o livro de Atos paulatinamente. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Eita, como diz o filósofo. O filósofo. Sabe o filósofo do povo. É, Que beleza, popular. né? Que fazem, Bianca? Que fazem? Deixa a vida me levar. Por que deixa a vida me levar? Vamos ver aqui, resumidamente, num episódio aqui sensacional, né? Digno de filme, Esse é né? mesmo. De efeitos especiais. Aliás, o quê? Aliás, todo o livro de Atos aqui É. dá Podia fazer uma série mesmo, mesmo, né? Cada né? capítulo... Televisiva. Ou... Não, esse episódio aqui eu vou te falar, viu? Não, ele é muito louco. É um Titanic cristão aqui acontecendo. Mas a gente percebe que Paulo, ele é guiado por Deus em todas as coisas que ele vai fazendo, né? Apesar de bater cabeça com Deus ali, aqui e ali. Começo, né? Mas assim, acho que até no final um pouquinho também. Também, né? também. Aquele jeito ali e tal. Mas ainda assim era alguém que estava muito sintonizado com Deus. E apesar de tudo que a vida jogou na cara de Paulo, ele prossegue, né? Ele vai seguindo e tudo mais. E a gente vai ver como é que isso é ainda mais específico nesse episódio que a gente vai discutir hoje. A gente vai dar um resumão e também concluir aqui algumas coisas sobre o livro de Atos, escrito por Lucas, né? E o Lucas que... Gente, como escreve bem, como é detalhista, né? A gente vai ver, principalmente nesse capítulo 27 e 28, a gente vai resumir. Então, assim, não vamos ler tudo? Então, por favor, Tem muito leia. nome difícil aqui, muita geografia, eu odeio geografia. Nossa. Leia aí na sua casa, tá bom? 27 e 28. Mas, resumidamente, ou até contextualizando não, na verdade não é essa palavra, resgatando o que a gente estudou Certo. no episódio passado, a gente viu ali que Paulo foi ali tentar se defender diante de Félix, depois de Festo, depois do rei Agripa, e eles não acharam nada para condenar Paulo, né? E lá no finalzinho do versículo 26, se Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Aí o que acontece aqui no comecinho do capítulo 27, quando chegou a hora, eles foram para Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, macedônio de Tessalônica, acompanhou eles na viagem. Então, partimos num navio, Lucas dizendo aqui, né? Partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. E aí a gente vê que essa viagem mais foi uma provação, né? Sim. Ou viagenzinha que não deu certo, ou deu, né? Acabou dando certo. Aí depende do que você entende, né? Como resultado final das conquistas paulinas, de novo. Quando você deixa Deus conduzir as coisas, você vai perceber que tudo ocorre pra glória dele, né? A viagem não foi fácil não, né? Não foi não. Deve ter passado por praias muito bonitas, assim, imagino eu, né? Mas... Que não sei se tiveram tanto tempo de curtir, porque, né? Os ventos sórdidos Eles que pararam, aconteceram assim, ficaram alguns dias em poucos lugares, né? Sim. Eles foram costeando ali, né?
o Chipre, a Bíblia apresenta aqui algumas encostas que eles precisavam passar e tal. Eles foram passando por vários lugares, Creta né? deve ser um lugar muito bonito, né? Sim. Costa de Salmone. Litoral e tudo de- mais. Sidon. Litoral da Que Cilícia. é a região da Grécia ali, né? Se você hoje entrar lá no Google Images e procurar fotos ali da costa da Grécia, é um lugar muito sensacional, né? Muito bonito. Só que aí, assim, no decorrer da viagem, Paulo ele vai chamar a atenção de alguma coisa aqui, no verso 9. Verso 9, ele diz o seguinte, ó. Lucas dizendo, havíamos perdido muito tempo, as condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximavam o fim do outono. E aí Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. E ele disse, Só abrindo um parênteses, não é o primeiro naufrágio que ele sofre, tá? Que conste nos autos, depois lê lá pra 2 Coríntios 11, não é o primeiro naufrágio que a Bíblia dá a entender que ele sofre, não. Então, pra ele estar dizendo que a condição climática não estava boa, e ele sabe do Ele já resultado, mandava, é porque manjava dos Paranauê. ele já teve uma experiência anterior. aí ele disse assim, senhores, se a gente prosseguir, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio, para a carga e também perigo para a nossa vida. Versículo 11. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. E uma vez que Bons Portos era uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenice, que ficava mais adiante da costa de Creta, e passar o inverno ali. Fenice era um bom porto com abertura apenas para o sudeste e o noroeste. Ou seja, né, tipo, ali não era um lugar, assim, não era o melhor lugar pra você ficar, provavelmente ia esfriar muito ali no inverno e tudo mais. O pessoal juntou ali de opinião conjunta e falou assim, não, vamos embora porque os próximos portos são melhores. Só que Paulo avisou, eu falei, gente, a situação tá ficando feia, o clima vai mudar. Como a Mayara adiantou aqui, eu tenho um pouquinho de experiência nisso daí, não vai ser legal, né? Um pouco de experiência, um pouco de clarividência também, né? Né? Tipo assim, não, Deus tá avisando. Eu falo, ó, Paulo, avisa o pessoal lá. Não, que, e né? eles viveram em região assim, digamos assim, marítima, boa parte da vida, né? Deve conhecer bem. E mesmo que não tenha sido, né, a naufrágio na vida de Paulo, mas o quanto esse cara viajou também. Pois a vida inteira é. Viajando. E o clima, nós que moramos, né, em São Paulo, vai até o litoral na época de outono e inverno pra você ver como que é o mar. E o vento? Muito vento. O mar é revolto, o mar é calmo e tranquilinho quando você tá no verão. E se não chover? Porque se chover, ele fica de ressaca, como a gente chama por aqui, né? Então, o clima, ele tava mudando por quê? Porque ia ter mudança de estação. Então, devia ser uma época de muita chuva, de muito frio, né? Muitas tempestades. Então, tem tudo isso envolvido. Aí o que vai acontecer, Bianca? Nos versos seguintes aqui, até o 21, que é onde você vai retomar a leitura, Lucas aqui vai descrever de forma muito detalhada a sua sessão da tarde ali, as cenas cinematográficas. Só começou a dar ruim. Então é vento que vem de lá, é furacão que vem de cá, é corrente lascando com tudo. E aí eles têm que ancorar e jogam as coisas do barco pra fora pra ver se aliviava um pouco a carga. Desespero. Diz aqui que eles eram açoitados pelas ondas. Então as ondas vinham tipo chicote, né? Batendo assim e tal. E aí Paulo vai retomar a palavra depois de tudo. Assim, a galera já tá assim, sem esperança de dar certo. Eles já estão perdendo as esperanças de que vão sobreviver. O que Paulo diz no verso 21? Mas antes do versículo 21, quero ler aqui o 15. Certo. Que ele disse, tá dizendo aqui, como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de verdade. frente para o vento, eles desistiram e deixaram que fosse É. levado pela tempestade. É Deixa a aí vida que levar. tá, Deixa a vida levar. deixa o mar levar. Vamos ver o que acontece, né? E aí no versículo 21, fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse, os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio. Eu avisei. Eu Ei, avisei. E não ter deixado Bons Portos. Que era um lugarzinho até que ruim, gente, mas pelo menos a gente ia ficar mais seguro ali, né? Teriam evitado todo esse prejuízo e essa perda. Mas tenham bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. E a leitora aqui está gaga. Pois ontem à noite, um anjo de Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse, não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo. Creiam em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha.
Então, Paulo aqui ele já explica pros caras ali do navio, gente, fica tranquila que Deus quer me poupar, certo? Deus virou pra mim quando eu nasci e falou assim, vai lá e brilha, certo? Lembra do Romário falando essa frase? Meu Deus. Eu falei assim, cara, Deus ainda tem um propósito, Deus não terminou comigo, ele ainda tem um propósito pra mim lá em Roma, ele me avisou. E eu imagino que, assim, toda aquela galera, por mais que eles não fossem cristãos, mas eles eram muito religiosos, né? Os gregos eram muito religiosos, os romanos eram muito religiosos. Então, assim, chame de religião, chame de superstição, chame do que você quiser. Quando alguém aparece e fala assim, olha, o Deus a quem eu sirvo apareceu pra mim, ele disse que vai ficar tudo bem. No mínimo, eles prestam respeito a isso, né? E eles passam a ouvir Paulo a partir de agora, até porque Paulo já avisou lá atrás, por experiência própria, falou, ó, vai dar ruim, né? E ele falou assim, olha, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, ninguém vai morrer, vai perder o navio, vai perder tudo, mas ninguém vai morrer e tal. Só que a gente precisa ir pra uma ilha, então deixa a coisa acontecer, não resistam mais. E aí é quando vai acontecer finalmente o naufrágio. Algum comentário? Não, tô só imaginando. Imagina, eu também, eu tô aqui. Mergulhando aqui, porque, gente, não tem o que falar, porque, veja bem, Lucas, ele é autoexplicativo. Tá tão óbvio, tá tão na cara que fica difícil você ficar procurando coisa, né? Mas, assim, dá pra gente aplicar, fazer uma aplicação pessoal, particular, que você pode fazer, né? Às vezes na vida a gente sente assim mesmo, né? Meio naufragado, né? Meio destruído, meio sem esperança, meio detonado, né? Meio querendo que a vida nos leve, né? Mas a gente não precisa perder a esperança, porque o mesmo Deus que mandou uma mensagem pra Paulo é o mesmo Deus que mandou uma mensagem pra gente. É interessante a notícia que ele deu, né? Gente, o barco vai afundar, tipo, mas o Senhor é conosco, nós estamos protegidos. Vocês serão salvos. Então, assim, nem tudo na nossa vida vai ser fácil, às vezes a gente vai lidar com tempestades terríveis, vamos ser lançados sim contra as pedras, né? Iremos até a pique, mas a presença de Deus continua, ela permanece, né? Então, a presença de Deus na vida não necessariamente significa a pólice de seguro contra as dificuldades, né? Paulo é o melhor cara para falar sobre isso, né? Você falou dos detalhes de Lucas e ele é autoexplicativo. A gente encontra aqui no versículo 7, que coloca aqui o naufrágio em Malta, né? Por volta 27, desculpa. Por volta da meia-noite, já era a 14ª noite de... Duas semanas depois, né? 2 semanas depois, ou seja, ele é muito detalhista, assim. Éramos levados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros perceberam que estávamos perto de terra firme, aí eles lançaram a sonda e verificaram que a água tinha 37 metros, depois eles lançaram de novo e viram que tinha 27 metros. Aí, ou seja, que estava começando a ficar mais raso, né? Exato, e aí vinha o medo, né? Porque daí podia, de fato... naufragar, né? O barco bate nessas pedras e já era. Temiam que se continuássemos assim, Lucas dizendo, seríamos atirados contra as rochas na praia. Ou seja, a galera tava com muito medo, né? Do que poderia acontecer. Gente, eu tenho medo de água. Então, é porque assim... morro. Tem alguém aqui que já passou por essa experiência de tempestade no mar? Não deve ser fácil, não. Eu passei um momento muito especial na minha vida, que eu fui gravar em Manaus, e eu fui ao Encontro das Águas. Pra quem já foi lá, é um lugar maravilhoso, é uma experiência incrível, né? O encontro ali do Rio Negro e os Solimões. E deu uma chuva muito forte, no momento que a gente tava num barquinho lá. E realmente o barco começou a se movimentar muito, a ponto de o próprio tiozinho lá que tava dirigindo o barco falou, gente, é melhor a gente voltar, porque quando dá chuva aqui nesse encontro das águas, realmente o mar fica, né, as águas ficam muito enfurecidas. E ali eu vi Jesus. Eu tenho, ai. Será que eu volto pra casa? Que ele saía pra pescar em alto mar, né, lá no litoral sul, né, aqui de São Paulo. E ele pegou uma tempestade uma vez, que o negócio foi feio. Então, assim, deve dar muito medo. Você se torna impotente também, impotente, né? porque não tem o que fazer. O que você vai fazer? Nada. É as forças da natureza contra você. Quem é você, né? Então... Aí a gente vai ver aqui nos versos 29 e tal, que aí eles ficam com medo de bater nas pedras, então eles vão cortar as âncoras para eles, né? Eu imagino que isso aí é tudo tática pra você... Quanto mais você reduzir o peso do barco, mais leve ele fica, né? E se você tenta resistir, é pior, né? Porque aí você vai ser estraçalhado e tudo mais, né? E aí eles vão tirando isso daí e tal, e Paulo vai dizer aos centuriões ali, né? Olha, não deixa ninguém... Os caras ficam com medo e eles querem pegar os botes pra sair, né? Fala assim, ó, quem pegar o bote vai morrer. Muito Titanic. A cena é essa. Falou assim, ó, pegou o bote, vai morrer. Aí os policiais, né? Os policiais. Os soldados vão imediatamente cortar os botes e tal, vão liberar tudo isso daí. E aí Paulo vai falar o seguinte, olha, gente, já tá... Faz 2 semanas que ninguém come, porque imagina, né?
Quem tem tempo de comer quando você tá no meio de Uma né? tempestade. Todo mundo resistindo ali no navio pra não morrer e tal. Imagina que deve ser um negócio absurdo. Então, assim, fiquem tranquilos, já garanti pra vocês que vai tudo certo. Sentem, comam, vamos relaxar aqui, vamos ganhar forças, vamos descansar. Porque vai ser... Vai ter que nadar. Vai ter que nadar, né? Trata de comer. E ele reitera que, gente, nenhum fio de cabelo de vocês vai se perder, né? Absolutamente nada. E aí eles se sentam, dão graças a Deus e tudo mais ali e tal. É um Eu negócio acho bonito impressionante, né? isso, porque é serenidade. Serenidade. Isso Paz ser em meio à sereno. tempestade, Paz em literalmente meio- falando. Exatamente. Então, assim, ele viu, gente, não tem nada que a gente não vai parar a tempestade. O negócio não vai melhorar. Só que, assim, a gente tem que sentar, comer, respirar, Fica calmo, ficar calmo. Porque depois dessa tempestade vem a melhora. Vai ter uma melhora. E Então, isso é calma. legal porque Paulo, ele de fato entendeu que Deus iria poupá-los e pronto, ele descansou nesta promessa, Foi. né? Isso mesmo. Tipo, descansou. Pra alguém que já tava acostumado a cantar num calabouço, As costas todas de fora, então, né? arrebentada. É. O que é uma marolinha? Né? E o versículo 37 apresenta aqui que a embarcação onde ele estava, gente, não era um barquinho. Uhum. Era uma tripulação, minha navio gente. tinha 276 pessoas Era a muita bordo. gente, quase 300 passageiros. É uma galera. E aí, depois que eles se alimentaram, a tripulação ainda jogou mais coisas ao mar para aliviar o peso, Sim. né? Jogou trigo. Aí surgiu uma mar. preocupação aqui no verso 42, ó. Tadinho. Não, é porque Bom. aí assim, a princípio você está só preocupado com a tempestade. Aí agora acrescenta. Mais Tão uma querendo nos preocupação. matar. Lost. É. É, não, porque no verso 41, na verdade, os caras são pegos por duas correntezas ali que estão forçando o barco e o barco encalha. Aí não tem mais o que fazer. Aí o barco não vai Já sair era. mais do lugar. Aí vamos ter que sair mesmo e nadar todo mundo pra ilha. Aí o que acontece no verso 42? Os soldados queriam matar os prisioneiros Dó. para que não nadassem até a praia e depois fugissem. Já vamos executar aqui mesmo? Porque, né, fazer o quê? O oficial do comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem o seu plano. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Mas olha que interessante isso daqui. Ele não falou assim pra poupar Paulo. Por respeito a Paulo, ele poupa todo mundo. Olha o impacto que Paulo já tinha causado na vida desse cara, entendeu? Lá atrás ele já tinha dado privilégios pra Paulo e tudo mais, mas aqui ele vai poupar a vida de mais de 200 pessoas, né, de prisioneiros aqui, por causa do exemplo que Paulo dava pra ele. E aí o verso 44... Os outros se agarraram a tábuas ou pedaços de navio destruídos, assim todos Pelo amor chegaram de Deus, à gente, praia devia em estar muito segurança. gelada aquela água. se você quiser ficar lá no barco afundando, fica à Não, vontade. gente, mas devia. Para e pensa. Agora, o importante é que todos Se salvar. foram salvos. Não A teve promessa foi cumprida, né? Aí a gente vai pro capítulo 28. Uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. Uhum. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para receber a gente. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos. Isso é tão engraçado. Olha só, gente, Paulo tinha acabado de Não, gente, voltar de tinha- uma turbulência. Tinha 276 pessoas naquela buzinando praia, né? na orelha dele. E aí, ele foi juntar gravetos pra se aquecer. Pra se aquecer não, pra aquecer todo mundo, pra aquecer né? todo mundo. Uma cobra venenosa É, aqui que diz uma fugia do víbora. calor mordeu a sua mão. Então imagina, de novo, vamos printar a Volta, cena aqui pra volta. todo mundo. Você sobreviveu a 14 dias de tempestade, do mal, furacões, redemoinhos, correntes de vento, o barco atracou, tá afundando, todo mundo pula, sobrevive à água gelada. Pois é. Vamos aquecer aqui de boa agora que a gente tá em terra firme, a salvo de Vamos juntar os qualquer gravetos, coisa. Né? Vamos fazer uma Vou fogueira. pegar um gravetinho aqui pra poder fazer uma fogueira. Crau no pulso! Uma Veio a cobra víbora mordendo. em nhaque, Víbora. morde ele. Aí você tá vendo ali, ó. Você tá vendo ali, você que é, né, o cara lá, um indígena, aqui a Bíblia chama de bárbaro, mas é o local, né? Os povos que viviam ali no local. Como é que é aquela... não é indígena que fala, é o do... Ai. Nativo. Obrigada, Dani. Uma voz Dani, do além. a voz que surge do além. Nativo.
os nativos ali da terra, né? Os caras estão olhando aquilo ali, aí eles viram aquele monte de preso sendo acompanhado pelos guardas, porque Paulo também não era um cidadão de alta classe do navio, ele era um preso. Ele era um prisioneiro, Entendeu? devia estar. Ele era um preso, devia ter corrente, devia ter essas coisas. Aí os caras vêm assim, aí, crau, aí, o que os caras falam aí, ô Bianca? É um assassino. No verso 4. É um Quando os assassino. habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida, ele é um assassino. Não, aí o texto ainda diz, né? Salvo do mar, ou seja, sobreviveu tudo isso, Aham. mas a justiça não deixa viver. Aí, embora É o karma. Né? Chama karma isso daí. Você acha que você vai fugir do karma? Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Os habitantes estavam falando, olha, Isso que ele tava vivo ainda, né? que dó. É. Mas por que os caras têm essa reação? Não, ele vai morrer. Eles já estão tratando ele como defunto. Você imagina que eles sabem que cobra é essa, né? Tipo, Se a cobra mordeu, cara, Já era. já era, tá Já morto, não tem o que fazer. mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu mal nenhum. O povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que É um ele era um Deus. deus. Agora, eu tô imaginando aqui assim, né? O Paulo vai lá tomar mordida, aí ele. Ok. Aí vai andar, aí os caras, todo mundo. Vira os olhos assim. Aí Paulo vai pro outro canto, todo mundo. Todo mundo acompanhando o Paulo assim. Aí Paulo vai lá no banheiro que ele tá apertado. Aí todo mundo. Não morreu ainda? Imagina, todo mundo apertado ali e tal. E aí, o que acontece? Eles falam assim, já que não morreu, Ah, é um deus. Meu Deus. é um deus. As opiniões, a impressão que a gente tem das situações ou das coisas é um negócio incrível. Porque, tipo, não tinha nada a ver o que eles estavam pensando, mas são as impressões. Aí vem o nosso repertório de conhecimento, de crenças e tudo, que altera essas Sim. né, influenciam, aliás, essas opiniões, né? E aí, a gente vê que, no versículo 7, perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha, ou seja, era o cara que comandava a ilha ali de Malta. Por 3 dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. E aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Aí Aí entra Lucas, o médico. Lucas, o médico, né, sabendo e diagnosticando as pessoas, né? E aí Paulo cura o pai de Públio e depois cura outras pessoas também ali Sim. na ilha, né? E aí um monte de gente começa a vir, cada vez mais, as pessoas começam a trazer os mortos e tal. E aí, ele vendo isso daí, o povo ficou admirado cada vez mais. Então você imagina aí que, tipo, o status que Paulo passou a ter ali naquela ilha. Eles ficaram 3 meses ali até terminar o inverno, né? Então veja, a gente tá falando aqui de uma região remota que Paulo nunca encostou no seu ministério e que o evangelho talvez nunca chegaria naquele tempo presente se não fosse um barco Se não fosse um naufragar na naufrágio. costa daquela ilha. Porque se o barco não tivesse naufragado, eles não teriam parado na ilha de Malta. Eles teriam prosseguido viagem, né? Os planos de Deus. E ali são eles os ficam por melhores. 3 meses pregando, ensinando, né? E aí o que diz no verso 11? No verso 11, 3 meses depois do naufrágio, eles embarcaram em outro navio que havia passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino Ok. e tinha na parte da frente a figura de deuses gêmeos, que é o Beleza. que tá dizendo Então aqui ele vai descrever que eles vão embarcar num outro barco que já estava ali, provavelmente também se abrigando da tempestade, e no final dos 3 meses eles embarcam ali de novo para Roma. E aí no verso 16, lendo a velocidade 5 aí para nós, Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão de ter a sua própria moradia sob custódia de um soldado. 3 dias depois de chegar, Paulo convocou os líderes judeus locais e lhe disse: Irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo nem contra os costumes de nossos antepassados, eu fui preso em Jerusalém e entregue ao governo romano. Os romanos me interrogaram e queriam me soltar, pois não encontraram motivo para me condenar à morte. Mas quando os líderes judeus protestaram contra a decisão, considerei necessário apelar para César, embora não tivesse acusação alguma contra o meu próprio povo. Por isso, eu pedi a vocês que viessem hoje aqui para que nos conhecêssemos e também para que eu pudesse explicar que estou preso com essas correntes. O porquê estou preso com essas correntes, porque creio na esperança de Israel. 21 é interessante. Né? Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia, e ninguém veio de lá nos informar alguma coisa contra você, Paulo. Contudo, queremos ouvir o que você pensa, pois o que sabemos a respeito desse movimento é que ele é contestado em toda parte. Paulo já chegou se justificando, achando que a história já tinha corrido, tava quantos recorrente. meses faz que ele não muito chegou na tempo, Judéia, né? Muito tempo Mas que ele assim, saiu. não, ninguém falou mal de você não. Não, Agora, Paulo, do não- cristianismo, tem um monte de gente reclamando. O que você vai dizer aí? Né? Aí agora ele vai testemunhar do Cristo, né? Então marcaram uma data, e nesse dia, Isso ele tá preso na casa dele, certo? tá detido ali, né? Muita gente foi pra casa de Paulo. Eles marcaram um dia pra
Paulo falar, basicamente agora ele vai se juntar, né? Todo mundo vai se juntar ali num dia determinado e ele vai recapitular todas as profecias ali, a lei de Moisés, vai explicar como tudo isso se encaixa no Messias, que é Jesus, né? E aí no verso 26 ele vai ler um trecho de Isaías para encerrar aí o livro de Atos. Vá e diga... antes ali colocou que muitos creram, mas outros não, né? Vá e diga a este povo, quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando ouvirem o que faço, não compreenderão, pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, e os seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Uma alusão ao texto de Isaías. Portanto, quero que saibam que esta salvação, vinda de Deus, também foi oferecida aos gentios e eles a aceitarão. Depois de ele ter dito essas palavras, os judeus partiram em grande desacordo uns com os outros. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma às próprias custas. Isso, e aí ele vai ficar esse tempo todo antes da morte dele, pregando e ensinando ali a respeito de Deus. Ele dá testemunho, inclusive, nos julgamentos ali, muito mais pessoas vão ouvir, né? E aí Paulo encerra falando lá, né? Tipo, completei a carreira, guardei a fé, né? E agora a coroa da justiça está reservada para mim. Essa história, assim, ela fala muito sobre Paulo, mas ali é basicamente Atos, essa história de como o Espírito Santo vai fundar o cristianismo, né? E agora, no próximo episódio, a gente já vai abrir uma nova temporada. Uma nova série. Para falar de como essa igreja que surge aqui em Atos vai agora, pela unidade do evangelho, permanecer junta, permanecer agrupada. A gente vai falar sobre unidade em Cristo Jesus. Durante que era a razão de Paulo viver. Exatamente. Durante todos esses 3 episódios, a gente lidou com fatos e relatos de pessoas que foram impulsionadas pelo Espírito, né? Somente pelo Espírito. E eles não fizeram curas, milagres, apresentaram maravilhas, sofreram, assim, né? Mas tudo isso com um objetivo único. Exatamente. Pregar o Cristo. Pregar o Cristo. Levar a mensagem de boa nova, que esse Cristo morreu, ressuscitou, e era a principal acusação de Paulo, mas e com essa verdade ele morreu, com essa certeza, Sim. Ele deu a sua vida, né? Exatamente. Então, obrigado por acompanhar a gente mais essa temporada, mais essa série. Totalmente. E a gente se vê. Tenham paciência, porque na semana que vem nós estamos de volta. Você não está livre de nós? Maiara, até semana que vem. Até. Isaac Rezende. Até, gente. Um beijo semana que vem. Um beijo até semana que vem com uma nova temporada.